Olá, minha gente querida, você que está chegando agora aqui no meu canal no YouTube, eu já quero te dar as boas-vindas e dizer, sinta-se à vontade, a casa é sua, a casa é nossa. Todos os dias eu estou aqui postando vídeos para poder ajudar na sua compreensão do Evangelho, para poder anunciar a verdade do Evangelho, e eu já quero te convidar a fazer parte dessa família. Basta você clicar aqui embaixo em inscrever-se, clicar, a ativar o sininho de notificações e você será notificado todas as vezes que nós iniciarmos aqui ou uma live ou postar alguns vídeos, tá bom? Eu conto com a sua presença aqui e deixa aí o seu like, seu comentário e faça parte dessa família. Nós estamos todos os dias ao vivo às 8 horas da noite lá no meu perfil no TikTok. Então, se você quiser acompanhar ao vivo essa live junto comigo, é só você clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e você será direcionado para o meu TikTok. Chegando ali, me siga e nós teremos um encontro marcado às 8 horas da noite todos os dias. Combinado? Você que está aqui comigo agora ao vivo no TikTok, obrigado pela sua presença. Continue aí curtindo, compartilhando com outras pessoas. Deixa eu fazer um desafio aqui com vocês. Pensem aí em 10 pessoas e compartilhe essa live. Pensa aí. Compartilhe essa live com essas 10 pessoas. E o Elias está dizendo, continue pregando a verdade, meu irmão. Amém, Elias. Deus abençoe. Kátia, obrigado pelos presentes. Deus abençoe. Letícia, boa noite. Pegue aí a sua Bíblia, caneta e papel, porque hoje nós vamos meditar em uma palavra que eu passei o dia refletindo sobre ela. E o tema da nossa reflexão de hoje é, anote aí, 5 características de uma congregação manipuladora. Anota aí. 5 características de uma congregação manipuladora. A maioria das pessoas inseridas no sistema religioso acredita piamente que precisam frequentar uma denominação, uma congregação, independente daquilo que aconteça lá dentro. A maioria das pessoas religiosas acreditam que o que importa mesmo é estar dentro de uma igreja com I minúsculo. E quem me acompanha aqui sabe que quando eu falo igreja com I minúsculo, eu estou falando de prédio, de salão, de templo. Igreja com I maiúsculo é a verdadeira igreja, são pessoas. Então, veja bem, tal qual o povo de Israel, lá no Antigo Testamento, se gloriavam, porque eles tinham um templo para frequentar. E quando Jeremias, leia o livro de Jeremias, o Haroldo, leia Jeremias, você vai ver que Jeremias pregava o castigo para esse povo, e a resposta que o povo dava a eles era: templo do Senhor, templo do Senhor. Nós temos o templo do Senhor. Em outras palavras, o povo se apegava ao fato de ter um templo. Embora o coração desse povo estivesse longe de Deus, a presença do templo no território de Israel para esse povo era garantia de relacionamento com Deus. E infelizmente assim também vive muitos evangélicos. Acreditam que simplesmente pelo fato de frequentar um
templo, frequentar uma denominação, uma congregação, lhe garante essa proteção espiritual. De fato que é ensinado a essas pessoas, de forma que é ensinada a essas pessoas que se elas saírem de dentro desses ambientes, elas perdem a proteção espiritual. Sai debaixo da proteção espiritual do líder, do pastor. E aí, o resultado disso, minha gente, é uma enxurrada, se é que eu posso usar essa palavra, uma enxurrada de crente manipulado. Isso mesmo, Nazaré, cobertura espiritual. Uma enxurrada de crente manipulada, sofrendo angústias psicologicamente, enlouquecendo dentro desses ambientes, mas não saem de lá, porque eles ensinam o seguinte: se sair, perdem a cobertura espiritual. Se sair, perde a presença de Deus. Aí fica você que entra aqui na live para poder me criticar, me xingar, mas tá aí cheio de traumas, tá aí cheio de feridas que esse sistema abriu em você, mas você fica lá dentro porque você tem sido manipulado por eles. Agora, vamos ver o que a Bíblia diz? Abra sua Bíblia aí em Apocalipse, capítulo de número 18. Apocalipse, capítulo 18. É isso aí, o nostalgia, verdade. A Verônica está dizendo, também fui muito tempo enganada, viu? Olha só. Gente, eu recebo, nos últimos dias, eu tenho recebido tantos testemunhos de pessoas dizendo, olha, eu fui enganada por esse sistema há 20 anos, 30 anos. Eu vivi uma vida miserável por tanto tempo. Gente, tanta mensagem que eu recebo. Se vocês soubessem, minha gente. Mas vamos lá. Apocalipse 18, versículo 13, ou melhor, versículo 1. Da onde eu tirei o versículo 13, minha gente? A partir do versículo 1 está escrito assim. Apocalipse 18. Depois disso, vi outro anjo descendo do céu. Ele tinha grande poder e o seu brilho iluminava toda a terra. E ele gritava com uma voz forte, dizendo, caiu a grande Babilônia. Agora quem vive ali são os demônios e todos os espíritos imundos, todos os tipos de aves e feras imundas e nojentas vivem nela. Nela onde? Na Babilônia, ou na grande Babilônia. Pois todas as nações beberam do seu vinho, o vinho forte do seu desejo imoral, ou seja, todas as nações do mundo se envolveram com ela. Com ela quem? Com a grande Babilônia. O que é a grande Babilônia, Charleston? Calma que você vai entender. Os reis do mundo inteiro cometeram imoralidade sexual com elas. Ou melhor, com ela. E os homens de negócios desse mundo se enriqueceram à custa das práticas sujas desta prostituta. Então ouvi a voz do céu desse anjo gritando, dizendo, saia dela, povo meu. Vou ler de novo para você entender. Então ouvi a voz do céu dizendo, saia dela, povo meu, para que não tomem parte nos seus pecados
e para que não participe, ou para que não participem do seu castigo. O que é essa grande Babilônia aqui em Apocalipse 18? É o sistema mundano, perverso, no qual inserido está o sistema religioso. Quando eu falo de sistema, eu falo de sistema político, farmacêutico e religioso. Essa grande Babilônia de Apocalipse 18 é exatamente esse sistema do qual o anjo diz: sai dele, saia dela, ou seja, da Babilônia, do sistema, povo meu. Por quê? Porque essa Babilônia embriagou o mundo com o seu vinho, enfeitiçado, enriquecendo os ricos. Aqueles que já são ricos cada vez se enriquecem mais à custas desta prostituta chamada religião, enquanto aqueles que inseridos nela estão se tornam cada vez mais pobres e miseráveis. O capítulo 18 de Apocalipse é um chamado a mim e a você que despertou a sair dessa Babilônia espiritual que corrompe, que deturpam o evangelho a fim de gerar dinheiro, poder e aprisionar pessoas. Mas infelizmente lá dentro é ensinado a essas pessoas que elas devem ficar lá dentro apesar do que aconteça. A frase que você mais ouve é lá dentro. E me fala aqui, por favor, se você já ouviu essa frase: não olha para o homem, olha para Deus. Você já ouviu alguém falar essa frase lá dentro do sistema? Não olha para o homem, olha para Deus. Olha aí, todo mundo já ouviu isso. Eu vi um vídeo de um pastor conceituado aqui no Brasil dizendo o seguinte: se o seu líder for um bandido, roubar de você, for um canalha, for um adúltero, faz o seguinte, troca de igreja, mas não fala mal dele, não denuncia os erros dele, porque ninguém pode tocar no ungido de Deus. Olha a perversidade desse sistema. Olha como o sistema é maligno. Eles chamam de homem de Deus a alguém só porque tem um título. E aí o pastor lá, né? Eu vou falar pastor para poder... por costume, né? Porque isso para mim... ele vai dizer o seguinte: olha, troca de igreja, mas não toca no ungido do Senhor. Não denuncia os erros desse abençoado homem de Deus. Que hipocrisia, minha gente. Sabe por que eles falam isso? Porque eles querem e eles precisam continuar enganando, enriquecendo às suas custas. E quando alguém fala uma verdade igual essa que eu tô falando, e eu sei, minha gente, igual alguém comentou aqui no início da live, que eu me acho... Não, meu querido, eu sei que eu não sou o único que falo essa verdade, tem tantas outras pessoas, eu sou talvez o menor dos que aqui fala, mas quando alguém nos ouve falar essa verdade, as pessoas logo se, ou melhor, os picaretas logo procuram uma maneira de tentar desfalar a verdade que aqui está sendo dita. Deixa eu falar uma coisa para você, crente. Estou falando aqui agora pro crente que está sendo manipulado e que ao ouvir eu dizer isso aqui,
Está dizendo assim, gente, será que esse rapaz tem razão? Será que esse rapaz está certo? Eu estou falando para você, crente. Você não precisa ficar nesses ambientes. Você precisa valorizar a sua saúde espiritual, psicológica e a sua saúde física. Tem pessoas que sentem dores no corpo inteiro e acham que é porque está com algum problema espiritual e não é. É porque se metem debaixo desses jugos da religião. Tem pessoas que estão depressivas. Quantas mensagens eu recebo todos os dias de pessoas com depressão, minha gente. Olha o que o Guerreiro Val está dizendo. Eu vi minha mãe quase enlouquecer na IURD, né? Quantas pessoas estão enlouquecendo, Val, dentro dessas denominações e não saem porque estão sendo manipuladas. Agora veja, eu quero falar com você algumas características, 5 características da igreja ou da denominação. Eu ia usar a palavra igreja, mas não vou usar porque você sabe que igrejas são pessoas, né? Então eu vou usar a expressão denominação, congregação, correto? Congregação, vai ser assim. 5 características da congregação manipuladora. Primeira característica: toda congregação manipuladora te ensina a fazer barganhas com Deus. Tá anotando aí? Se não tiver, anota. Toda congregação manipuladora te ensina a fazer barganhas com Deus. É claro que eles não usam a palavra barganhas, porque se você ouvir a palavra barganha, você logo vai entender, não, isso está errado, né? Então quais são as palavras que eles usam para te ensinar a fazer uma barganha com Deus sem usar a palavra barganha? Eles usam a palavra dízimo, eles usam a palavra voto, eles usam a palavra campanhas, eles usam a palavra sacrifício, isso aí, Leandro. Eles usam a palavra jejum e eles te ensinam que você, isso aí, Walter, oferta, eles te ensinam que se você fizer um jejum de 40 dias, Deus vai responder a sua oração. Se você entregar um dízimo, Deus vai abençoar o seu lar. Se você fazer um voto, o seu pedido será atendido. Em outras palavras, você faz como meio de troca para Deus te retribuir. Isso é uma característica de uma congregação manipuladora. Por quê? Porque eles manipulam a sua mente e te fazem pensar que Deus, ele sempre reage às suas ações. Te fazem pensar que se você fizer algo, Deus vai reagir ao que você fez. Agora, gente, isso não é graça. Isso anula a graça de Deus. Você consegue perceber que quando eu faço algo para Deus, para me tornar merecedor da graça de Deus, eu já anulei essa graça? Porque graça é favor não merecido. E se eu mereço a graça, então eu anulei ela. Paulo fala isso aos Romanos. Me esqueci agora o versículo. Paulo diz o seguinte, olha, se o trabalhador recebe um salário pelo trabalho que fez, tal trabalho não é graça, é merecimento. Agora, quem conta com a graça descansa naquilo que não faz, para receber o que não merece. O que a maioria, 99% das denominações evangélicas não ensinam para vocês é que graça é justamente aquilo que eu não mereço. Correto?
Agora, eles ensinam para vocês o seguinte: faz um voto e você vai ver. Faz uma campanha de 7 dias. Tem alguém falando mal de você? Ô, Homem de Ferro, boa noite. Irmã Cláudia, tem alguém falando mal de você, te perseguindo? Então faz o seguinte, irmã Cláudia. Faz uma campanha de 7 dias aqui na minha denominação. Igreja Evangélicas... Evangélicas não, Igreja Evangélica... Labassuri Onderra. Faz uma campanha de 7 dias aqui na minha Igreja Evangélica Labassuri Onderra, que você vai ver que no final dos 7 dias, Deus vai quebrar os dentes desse infeliz que está falando mal de você. Faz uma campanha que você vai ver. Ah, Charleston, mas não dá para me fazer uma campanha? Porque eu trabalho, né? Então não dá para me frequentar. Então faz o seguinte: manda o dízimo para mim. Manda o dízimo todo mês. Você vai ver que Deus vai derrubar esse perseguidor, esse devorador que está querendo devorar a sua honra, está querendo devorar as suas finanças. Paga o dízimo aqui para mim. É isso que eles ensinam. E a maioria de vocês, é claro que eles não ensinam nessa cara lavada que eu tô aqui falando, né, gente? Eu tô sendo irônico. Mas é isso que eles ensinam por trás do palco que eles apresentam para vocês. Correto? O caminhoneiro, meu irmão, eu não vou poder te responder agora, nem sei qual é a sua pergunta, porque eu tô no meio de uma mensagem, tá bom? Mas posteriormente a gente pode falar sobre a sua pergunta. Não sei qual é. Tá bom? Por isso que ao despertar a gente não fica em religião nenhuma. É isso aí, Cleo. Eu acho, Cleo, assim, eu não quero tirar ninguém de lugar nenhum. Eu sempre falo aqui, as pessoas ficam onde quiserem ficar. Quem sou eu para tirar? As pessoas mandam mensagem para mim assim: Charleston, você está querendo tirar as pessoas das igrejas. Não, quem sou eu? Quero tirar ninguém de lugar nenhum. As pessoas são livres para ficar onde quiserem ficar. Agora, gente, eu acho incabível conhecer a verdade e continuar em ambientes de mentira. Eu acho burrice entender a verdade e continuar em ambientes de engano, né, gente? Segunda característica de uma congregação manipuladora. Tu é filho do Lula, o Nailton tá dizendo, tu é filho do Lula. Eu queria ser, meu querido. Não nasci com essa sorte, mas queria ser. Segunda característica de uma congregação manipuladora: interferência dos líderes na sua vida pessoal. Toda congregação manipuladora os líderes interferem na vida pessoal dos membros dessa denominação. As decisões desse membro dessa denominação precisa passar pela aprovação dos líderes, do pastor. Você precisa consultar o pastor quando você quer comprar um carro, quando você quer vender um carro. Você precisa consultar o pastor se você quer se casar. Você precisa consultar o pastor se você precisa ou vai se divorciar. Você precisa consultar o pastor se você quer namorar com a pessoa. Olha, achei fulano um rapaz bonito, eu quero, né, namorar com ele. Ah, mas antes eu tenho que ir lá no meu pastor e perguntar: homem de Deus, xerebicantas, será que fulano é um homem de Deus que eu possa namorar? Aí o pastor bate lá os seus tambores, não sei como é que ele faz, e ele tem a revelação do céu se você pode ou não namorar com o dito cujo. Aí você tem que passar pela aprovação dele, caso ele concorde ou não. Se você abre uma empresa, se você fecha uma empresa, se você faz uma parceria, uma sociedade com alguém, tudo
tudo você precisa passar pelo crivo da aprovação do seu líder, do seu pastor. Por quê? Porque esse pastor, esse líder, transmite para você uma imagem de homem de Deus que deu certo na vida. Aí você olha para ele e ele fala assim: olha, quando eu era como vocês, eu pecava, eu errava, eu quebrava a cara do mesmo jeito. Mas agora que eu sou um homem de Deus, a minha vida é diferente. Aí você, meu irmãozinho bobão, aí você, meu irmãozinho trouxa, acha que esse líder é o exemplo que você precisa consultar todas as vezes que você quiser tomar uma decisão. Aí você vai lá nele. Oh, meu Deus. Como vocês são manipulados. O Mineiro Alves está dizendo, debochando de línguas estranhas. Não, eu falei aqui uma língua esquisita. Línguas estranhas é diferente de línguas esquisitas, tá bom, meu querido? Você acha que você depende, as suas decisões dependem passar pelo crivo do seu líder. Outra coisa, até em quem você vai votar, você precisa votar em quem o seu líder acredita que é a pessoa correta. Eu não sei aí na sua cidade, eu não entendo esse negócio de política, mas esse ano é ano de eleição para prefeito em todas as cidades do Brasil, gente? É isso ou não? Ou não? Esse ano é ano de eleição. Aí, mas dizendo sim. Anota aí. Anotem, gente. Anotem o que eu vou falar aqui. Você vai ver se logo, logo o seu líder vai começar a dar alguns indícios sobre quem ele quer que você vote para prefeito da sua cidade. Ele vai começar a demonizar alguns e santificar outros. Gente, esquece língua estranha, pelo amor de Deus, tá? Ele vai começar a demonizar uns e santificar outros. E se você votar em quem o seu líder chama de demônio, você se torna um filho do cão. Infelizmente, a política entrou dentro das denominações. E lá dentro, minha gente, se você ousar a votar em alguém que o seu líder não concorda que você vote, você se torna um rebelde, um desviado. Eu não estou aqui para falar de política, por favor, já falei isso aqui várias vezes. Várias vezes. Não sou de direita, não sou de esquerda, eu estou aqui apenas... Eu desejo apenas o bem do meu país. Mas algumas igrejas pegaram a esquerda para ser o viés político que Deus aprova para o Brasil. Outras igrejas, com I minúsculo, pegaram a direita para ser o viés político que Deus aprova para o Brasil. E se alguém dessa igreja que apoia a direita votar em alguém da esquerda, meu irmão, coitado desse fulano. E se alguém dessa igreja que apoia a esquerda votar em alguém da direita, coitado desse fulano. Tá vendo como é que funciona a manipulação dentro desses ambientes religiosos? Até na sua posição política, eles querem influenciar. Eles influenciam no seu casamento, na sua finança e na sua visão política também.
Você só fala a verdade, é um inferno. Eu vivi sendo aterrorizada. Olha aí, o que a irmã está dizendo? Agora, gente, é claro que quem está mergulhado nesse sistema, ele não concorda com o que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é o seguinte, gente, você vota em quem você quiser. Você é um ser humano inteligente, que tem inteligência suficiente para analisar o melhor e o pior para o seu país. Ah, o melhor é Lula, então vota nele. O melhor é Bolsonaro. Bolsonaro não. Bolsonaro, então vota nele. Vota em quem você acha que é melhor para representar os seus princípios para esse país. Agora, gente, por favor, não santifique nem demonize partidos políticos apenas porque o seu líder manda. Aqui, gente, vamos curtir a live aí, ó, por favor, 42.500. Aqui no meu país não. Aqui na minha cidade tem uma denominação que começou muito pequena, mas ela se envolveu com política, se envolveu com pessoas influentes na política e se tornou a denominação mais importante da minha cidade. Não vou citar o nome do pastor, porque eu não sou bobo para ser processado. Mas procure aí, quem é o principal pastor na cidade de Governador Valadares? Você vai ver o nome dele, vai aparecer na frente lá para você no Google. E aqui em Valadares, minha gente, uma pessoa que vota no partido diferente do partido apoiado por esse pastor é considerado herege. É considerado ímpio, pecador, desviado, condenado aos infernos. E o irmão está dizendo, você tem coragem. Inclusive, esse pastor já me mandou mensagens, várias mensagens, mandando eu tirar vídeos, meus vídeos, alguns vídeos, das redes sociais. É como se ele estivesse me dando um aviso, né? Olha, eu tô te avisando, na boa, cuidado. Mas enfim, minha gente, toda congregação manipuladora quer cuidar das suas decisões. E aí é um desejo, uma escolha sua, né? Obedecer à manipulação ou não. Terceira característica de uma congregação manipuladora é o exclusivismo. Exclusivismo. O que é o exclusivismo? É aquela congregação, é aquela denominação que diz assim: fora daqui não há salvação. Se sair daqui, a maldição vai te pegar. E as pessoas se tornam prisioneiras dessas congregações. A CCB era exclusivista, absolutamente. Mas não apenas a CCB, a Assembleia de Deus. Eu fui assembleiano a maior parte da minha vida. E eu estou falando aqui por experiência própria. Também é uma denominação exclusivista. Quantas vezes... Eu fui assembleiano e fui batista. E quando eu saí da Assembleia para ir para Batista, me falaram: Charleson, você está destruindo a sua vida. Destruindo a sua vida. Porque você vai sair de uma igreja centenária. Você está saindo de uma igreja cheia do Espírito Santo e indo para uma igreja qualquer. O exclusivismo é uma característica de uma congregação manipuladora. Por quê? Porque eles te prendem lá dentro sob a pressão de que fora de lá você está perdido. E quantas pessoas... Acho que minha água acabou. Quantas pessoas estão presas nessas congregações, mesmo sem concordar com nada que é dito lá dentro, mesmo depois de ver a mentira que é pregada lá dentro, elas permanecem.
Porque é ensinado para elas que fora de lá não há salvação. O Rafa, ou a Rafa, não sei se é uma mulher, está dizendo: prega a palavra, meu amigo. O que eu estou fazendo aqui, meu querido? Sai dela, povo meu. Apocalipse 18. Sai dela, povo meu. Quantas pessoas dentro dessa denominação, e talvez é você que está aí dentro dessa prisão, dessa gaiola religiosa. Olha aí, Rosivaldo dizendo: isso não se chama nem com denominação, e sim seita. Quantos de vocês estão dentro dessas seitas religiosas? Porque te manipularam e te fazem acreditar que se você sair de lá, você se torna maldito. Tem um viés religioso aqui no Brasil, que se você sair do meio deles, nem te cumprimentar mais, eles cumprimentam. Você sabia disso? Você sabia que tem uma igreja aqui no Brasil que se você sair de lá, nem te cumprimentar mais, eles cumprimentam? Tem. Porque eles acreditam que a verdade é pregada por eles. O cara está dizendo o nome aí da seita. Aí, algumas pessoas já entenderam qual que é. Isso aí. Eu tive contato com pessoas que tiraram a própria vida pelo desprezo dessa seita, quando tal pessoa decidiu sair de lá. Tiraram a vida, minha gente, quando alguém decidiu sair de lá. Sabe por quê? Porque quem sai de lá não é digno de ser cumprimentada por eles. Eu já contei aqui esse testemunho na igreja que eu era. Assembleia de Deus. Eu estou falando da Assembleia de Deus porque eu era. E se eu for processado, enfim. A igreja que eu era. Detalhe, eu saí de uma congregação para ir para outra dentro da mesma denominação. Eu era de um bairro e fui para uma congregação em outro bairro. A congregação, as irmãs do círculo de oração, irmãs de joelho, do coque, sabe? Lá da denominação que eu era, parou de me cumprimentar com a paz do Senhor, só porque eu mudei de congregação, dentro da mesma denominação, gente. Ao encontrar comigo na rua, elas falavam, boa tarde. E eu falava, paz do Senhor. E a resposta que eu tinha era silêncio. Sabe por quê, minha gente? Porque o sistema religioso é absolutamente manipulador. Lá dentro, meu querido, é cada um por si. Você, meu irmãozinho, que está aqui defendendo esse sistema. Eu fui pregador do sistema religioso por 20 e poucos anos da minha vida. Hoje eu tenho 36. Quantos anos eu tenho? Hoje eu tenho 37. Acho que eu tenho 37 anos. 37 anos, né, gente? E eu vivi dentro do sistema por 20 e tantos anos da minha vida. E eu sei o que passa nos bastidores. A congregação tal não concorda com a congregação fulano de tal. E a congregação tal fala que a congregação fulano de tal não está de acordo com o evangelho. E é uma luta para ver se tira um irmão de lá e traz para cá, para ver se tira de cá e leva para lá. É uma luta, é uma briga entre eles mesmos. Agora, se Jesus é o mesmo, e como eles dizem, né, que igreja não é placa de igreja, não é placa, né? Eles dizem para mim assim: todos nós sabemos que igreja não é placa. Então por que essa briga? Se igreja não é placa, então para que essa luta para tirar um de um lugar e levar para o outro? Deixa lá, ué. Se igreja não é placa, deixa o irmão lá na Igreja Evangélica Cuspe do Anjo de Cristo. Deixa lá. Não é verdade?
Se para eles igreja não é placa, então por que eles querem tirar gente da católica e levar para a evangélica? Se tudo é igreja. É porque na verdade igreja para eles é a denominação deles. E ai daqueles que falar dessa denominação. E ai daqueles que falar que igreja não é placa. Ai daquele que falar que igreja são pessoas. Olha o que o Charles está muito incomodado, hein, gente? O que eu falo aqui pra vocês? Toda pessoa que se sente incomodada é por quê, gente? Fala aí pra mim. O Charles tá dizendo assim, olha, pregue, irmão, larga de falar da vida alheia. Ele falou alheia, né, irmão? Uma aulinha de português é bom, é alheia, tá bom? Por quê? Se igreja é tudo a mesma coisa, se não é placa para eles, não é verdade? Quarta, tô encerrando, tá, gente? Quarta característica de uma congregação manipuladora é o misticismo. Misticismo. Se deixam levar por sonhos, por revelação. As doutrinas dessa denominação ou dessa congregação é com base nos sonhos, na revelação que alguém teve. Eu recebi uma mensagem de alguém aqui esses dias. Ô irmão, vai pra palavra, eu tô no meio da metade. O crente bitolado. Tô na metade da mensagem. É você que é um ignorante que chega na metade e quer pegar o bonde andando e dar opinião. Então, senta no seu cantinho e escuta. Do contrário, Sônia, pode silenciar os bitolados que estão aqui, tá bom? O cara chega no meio da mensagem, pega o bonde andando e quer dar opinião, aí não dá. Aí não dá, meu querido. Toda congregação manipuladora é mística, tem sonhos, tem visão, tem revelação, e as doutrinas que regem o comportamento das pessoas ali dentro são com base nessas visões, nessas revelações. Teve uma irmã que mandou uma mensagem para minha esposa esses dias, falando que uma amiga dela vivia a lei de Moisés. E a minha esposa deu algumas explicações para ela, né? O que é a lei, o que é a graça, e que é impossível viver a lei e a graça ao mesmo tempo, e que Jesus cumpriu a lei para que nós pudéssemos viver a graça. Aí, essa irmã mandou a mensagem para essa amiga. E a amiga respondeu para ela o seguinte: eu tive uma revelação de Deus que a lei não foi cumprida, não foi abolida, que nós precisamos ainda cumprir a lei. E ela disse: então eu prefiro obedecer à visão do que obedecer a isso que está sendo dito. Você está vendo como é que é? É uma revelação que está acima da verdade do evangelho. Toda manipulação tem uma revelação. Olha, eu recebi uma revelação que Deus mandou a gente não trabalhar no sábado. E se a gente trabalhar, a gente está desobedecendo a lei que está lá em Êxodo, que está lá no Antigo Testamento. Eu tive uma revelação que a gente não pode fazer tal. Você entendeu? Que é tudo revelação. E aí, gente, eles te manipulam lá dentro com base nessas revelações. Eu tive uma revelação que vai cair o teto de um shopping. Então, crente que vai ao shopping está em pecado. E se cair um teto de um shopping e o crente morrer lá dentro, foi para o inferno, porque eu avisei. É assim que acontece dentro do sistema. Revelação para mim só de fotografia.
Os evangélicos acreditam em... Gente, eu vi um vídeo hoje de um pregador dizendo: é muito fácil enganar um crente, é muito fácil enganar um evangélico, é só falar Deus me mostrou, é só falar Deus me revelou. Oram até diante de um pneu. Infelizmente é assim. Pessoas absolutamente místicas acreditam em lenço ungido, em copo de água ungido, acreditam em óleo ungido, óleo consagrado, acreditam em tudo, menos em Jesus. Você é católico? Não. O povo mais místico é os evangélicos, infelizmente. Quinta característica, eu encerro agora. Rosa de Saron, isso aí. É tudo, gente. E detalhe, tudo isso, todas essas coisas ungidas, você precisa comprar lá na igreja do pastor Raposo, tá? Vai lá na igreja do pastor Raposo, compre com a pequena oferta de R$500. É uma oferta, né? R$500. Vai lá. Para encerrar, quinta característica de uma congregação manipuladora é a ênfase na honra ao líder. E eu encerro agora. Toda e qualquer congregação manipuladora te ensina que você precisa honrar o seu líder. Mas, Charleson, a Bíblia diz que nós precisamos honrar o líder. Ok, concordo. Leia o texto e preste atenção no que eu vou dizer. Honrar o líder, segundo diz as Escrituras, está lá em Hebreus, é você observar o que ele fala, é você dar ouvidos a ele em relação ao Evangelho. Não significa cumprir, obedecer, satisfazer todos os caprichos do seu líder. O problema é que a maioria dos líderes evangélicos... Você está falando de seita e está generalizando. Não, Fernando. Se você se enquadra dentro, se a sua denominação se enquadra dentro do que eu estou falando, então a carapuça serviu, meu querido. Só se incomoda aquele que a carapuça serve, tá bom? Quando alguém fala alguma coisa que eu não me enquadro, pra mim tanto faz, não tá falando de mim. Agora, se você se sentiu ofendido, cuidado, talvez a sua congregação, a sua denominação esteja enquadrada nisso que eu tô falando, tá bom? O que a maioria dos líderes ensina pra vocês é que honrar o líder é dar vida luxuosa pra eles, é pagar salários exorbitantes a eles. O que eles ensinam, Mara, eu olho para mim mesmo, Mari. Não sei se você está falando da minha aparência física. Se for, minha querida, isso é uma coisa de crente. Todo crente fala da aparência dos outros, né? O que eles ensinam é que você precisa engraxar o sapato deles, carregar a mala deles. É isso que eles ensinam. E eles vivem vida de reis. E quando você chega para eles falam o seguinte: trate bem o seu líder, porque a Bíblia diz, honra o líder. Mas a palavra honra ali no original traz a ideia de observar o que eles ensinam. Observar o que eles ensinam. E se é conforme o Evangelho, minha gente, acolha. Isso é honrar o seu líder. Quer honrar um líder? Acolha o que ele está falando. Se for conforme o Evangelho, acolha. E você vai ver que você estará honrando o seu líder. Agora, meu querido, se o seu líder quer te convencer a colocar tapete vermelho para ele pisar em cima, se o seu líder quer te convencer a pagar jantares, pagar salários exorbitantes para que ele possa viver vida boa,
Isso não é um pastor, isso é um lobo em pele de pastor. E eu encerro essa palavra dessa noite dizendo a você: será que a sua congregação, onde você vai, está enquadrado nisso que eu estou dizendo aqui hoje? Ou será que lá verdadeiramente o evangelho é pregado? Eu não sou contra ninguém congregar em lugar nenhum, minha gente. Você congrega onde você quiser. O que eu denuncio aqui não é congregar em lugares. O que eu denuncio aqui é lugares que manipulam pessoas com intenções que vai trazer lucro para o líder, para os chamados pastores. Se você congrega em um lugar